culto atípico, e mais nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E mesmo sendo de forma diferente, de maneira online, mas eu tenho certeza que você que se encontra aí na sua casa possa também ser ministrado e também estar intercedendo por todos nós aqui, de maneira que nós possamos fazer um momento de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. Onde você estiver, tá? Eu lhe convido a você fechar os seus olhos e nós queremos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Vamos todos orar. Nós vamos esperar você aí que está se ajeitando aí na sua cadeira, tá? No seu sofá, na sua casa, e de maneira que nós possamos orar juntos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de mesmo falar com o teu povo à distância, mas sabemos que aonde esse som chegar, o Senhor falará aos corações, e nós não conseguimos mensurar quantas pessoas serão edificadas também através deste instrumento que estamos usando hoje, Pai. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, pela vida daqueles que aqui estão se esmerando em fazer o melhor para Ti, e que tudo que nós possamos fazer hoje seja para o Teu engrandecimento, para a edificação da Tua igreja, Senhor. E é assim que nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos deixar um texto da palavra do Senhor, e é um texto conhecido que se encontra aí em Eclesiastes capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, onde você estiver. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. E é um texto que, ao meu ver, ele cabe muito bem para esse momento que nós estamos vivendo. E o título dessa referência diz: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E a leitura diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de se estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem a sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. Queridos, essa palavra, ela move meu coração, porque nós somos surpreendidos por algo que está acontecendo, não apenas aqui na cidade de Parnamirim, mas algo que está acontecendo em todo o mundo, e nós somos surpreendidos por algo que está dentro do próprio tempo de Deus, pela própria permissão de Deus. E o que eu acho mais interessante de tudo que nós estamos vivendo sobre essa epidemia do coronavírus é que mesmo a mente mais brilhante talvez não achasse que nós iríamos chegar o tempo de fazer um culto de maneira como estamos fazendo hoje. É tão interessante porque
as pessoas foram surpreendidas, nós fomos surpreendidos, de maneira que a vontade de Deus sempre prevalece, o tempo de Deus sempre prevalece. E quando as nações, talvez se preocupando com a sua própria economia, que fosse algo impossível que um país viesse a parar, talvez eu e você achasse que nunca devêssemos faltar um trabalho, ou faltar uma escola, ou faltar uma faculdade. Talvez o seu trabalho fosse a coisa mais importante, e talvez com dedicação exclusiva, mas o tempo que nós estamos vivendo, somos surpreendidos a parar. E o tempo que Deus nos proporciona hoje é algo que a gente fica pensando de que somos tão dependentes de Deus. A sua soberania é grandiosa, e Ele faz da maneira que Ele quer, Ele conduz do jeito que Ele deseja. Por isso queremos celebrar a grandeza desse Deus que domina o céu, que domina a terra, domina o mar e domina as nossas vidas, porque tudo é dele e para Ele são todas as coisas. O tempo de Deus chegou para nós, então que celebremos neste momento com gratidão ao Senhor. Nós queremos convidar aqui nosso irmão Wesley, vai adorar o Senhor com uma canção e fazer uma oração também especial para o que está acontecendo em países mais atingidos, ou mesmo em cidades que não têm sido tão atingidas assim, mas nós queremos orar não só pela igreja de Rosa dos Ventos, mas por toda a igreja na face da terra e por todas as pessoas que precisam de um conforto e de um consolo nesse momento. Wesley. Amém. Graça e paz, meu querido, minha querida, que está nos assistindo agora. Realmente não é comum, em um culto de domingo, não termos aqui a presença de toda a igreja. Mas é interessante, você tem o mesmo acesso a Deus. Você pode buscar a sua presença da mesma forma. Você pode se dirigir a Ele em oração, porque você tem livre acesso. Isso foi conquistado na cruz. E eu gostaria de convidar você nesse momento a voltar o seu coração para esse momento tão importante que nós estamos vivendo. Gostaria que você, se você estivesse com um vizinho, com um familiar, que você estivesse entregando a vida daquela pessoa que está com o seu coração inquieto, ansioso. A palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós estamos sob os seus cuidados, apesar de todas as coisas que acontecem. Nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a elevar o seu espírito em oração ao Senhor, a estar orando pela sua cidade, pela sua nação, pelos países que estão passando agora por esse momento de apreensão, que você possa estar entregando todos eles nas mãos daquele que pode mudar a situação e que tem o controle de todas as coisas. Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, aleluia, e é a Ele que nós devemos dirigir agora as nossas orações. Oremos. Senhor, nesse momento nós queremos clamar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. O Senhor que sobre a Tua palavra criou todas as coisas, ó Deus, e nada foge do Teu controle, ó Pai. Nesse momento nós queremos entregar, ó Deus, as famílias, milhares de pessoas que estão com seus corações inquietos e apreensivos, ó Pai, angustiados, sem saber o que fazer. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha derramar as tuas misericórdias, ó Pai, sobre essas vidas, Senhor, que precisam, ó Pai, entender que precisam se dirigir ao Senhor e voltar-se para Deus. O homem, ele não tem autossuficiência para nada. Ele está debaixo da mão do Criador e não há nada que possa ser feito sem a sua permissão, ó Deus. Então, nesse momento, nós queremos te pedir, ó Deus, crendo que o Senhor tem os seus propósitos e que o Senhor age de acordo com o seu tempo, ó Pai, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com o seu tempo e como foi dito na Tua palavra, que há tempo para todas as coisas, ó Pai. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua santa paz, ó Deus, a Tua paz que difere daquilo que o mundo oferece, daquilo que estamos acostumados a ver e a viver, ó Deus. Nós queremos te pedir que essa paz, ó Deus, que acalma o nosso coração, que acalma o nosso espírito, que tira todo o choro, que tira a angústia, ó Pai, que tira toda a preocupação,
Que essa paz seja derramada sobre os lares, ó Deus. Que ao invés de buscarmos, ó Deus, soluções pelas nossas próprias mãos, possamos, ó Deus, nos aquietarmos e elevar as nossas orações ao Senhor e pedir que o Senhor venha visitar os lares, que as pessoas venham entender que o Senhor é soberano e que o Senhor está acima de todas as coisas, ó Pai. Não adianta, ó Deus, recorrer a outras ajudas, às autoridades, se não for de acordo com a tua vontade, ó Pai. Nós queremos pedir a ajuda do Senhor para aquietar as nossas famílias, os nossos amigos, ó Deus, que não sabem o que fazer, que estão desesperados, e entender que nos teus braços, sim, podemos buscar o descanso, nos teus braços podemos buscar o alívio, e que no Senhor nós podemos encontrar o verdadeiro remédio para a alma, para o espírito, para o corpo, ó Deus. Então, nesse momento, nós queremos te pedir que no tempo que for necessário, ó Pai, para esperarmos o teu agir, que o Senhor possa estar trazendo a santa paz do teu espírito. Nós não queremos dizer aqui, ó Deus, que o Senhor venha visitar apenas aqueles que acreditam na tua palavra, porque o Senhor morreu por todos aqueles, ó Deus, e o plano da salvação foi para a humanidade. Então nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha atingir até aqueles que têm o seu coração mais duro, que sejam incrédulos, para que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor é o Senhor Criador e soberano sobre todas as coisas. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar estendendo os teus braços, aleluia, e derramando a tua paz sobre as nações, aleluia. Muito obrigado, ó Deus, graças a Deus, aleluia. E nós queremos convidar você a adorar ao Senhor, porque foi com esse propósito que você foi criado. Nós queremos dizer aqui que Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador dos céus, da terra, das nossas vidas. E é a Ele que nós devemos render a nossa adoração, porque você nasceu para adorar o Senhor. Aleluia.
a situação, não importa a situação em que estejamos, se Deus quiser que seja de um jeito, Ele continua sendo Deus. Se Ele não quiser, se Ele fecha a porta, seja na enfermidade, seja na saúde, seja nos momentos de provação, seja nos momentos de alegria, Ele é Deus. E nós não adoramos pelo que Ele faz, nós não adoramos por recompensa, nós adoramos pela sua essência, pelo que Ele é nas nossas vidas. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, sim, eu amei, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu quero sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu quero sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua as vozes. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Os ventos podem até soprar sobre as nossas vidas, mas se estivermos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, nós seremos abalados.
rocha que é Cristo Jesus. Ele nunca desampara o seu. Aleluia, creia nisso. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Glória a Deus. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Não deixo de crer. Tuas promessas, protegido guardei no coração, e da tua palavra não há mão. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança, és meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer, não deixo de crer. Tuas promessas, protegido guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança, és meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto, eu te estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto, eu te estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Se tu florescer ao cheiro das águas, minha esperança, és meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia. Que maravilha, né? Nós já adoramos ao Senhor, mas também nós queremos continuar sendo edificados também pela palavra. Eu queria convidar nesse momento o presbítero Geraldo Jordão, que vai dando continuidade nesse momento com a ministração, e queria que você
pegasse a sua Bíblia, né, colocasse aí perto de você, e nós vamos, nesse momento, ser edificado também pela ministração da palavra do Senhor aos nossos corações. E você ora conosco, ora comigo, intercedendo pela vida do servo do Senhor que vai estar ministrando a palavra. Senhor, nosso Deus, somos gratos pela Tua presença e temos a plena certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Usa o Teu Filho, usa conforme Te apraz, e que tudo que seja dito neste ambiente e aonde os corações que estejam aí, ó Deus amado, sensíveis, ouvindo a Tua voz, sejam edificados, transformados, mudados e moldados pela Tua palavra, de maneira, Deus amado, que não o ambiente, mas as nossas vidas possam estar cativas para ouvir a Tua voz nesse momento, para a honra e para a glória do Teu nome. É que nós Te oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Presbítero Geraldo Jordão. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A você que está nos acompanhando, eu quero também levar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. E antes de ler o texto, eu gostaria de dizer que nós somos igreja em qualquer lugar onde nós estamos. A igreja, ao mesmo tempo que é ajuntamento, que é a eclésia de Deus, ela também é ainda mais do que isso. Ela é a reunião de corações, de mentes, que se reúnem, que se congregam num lugar chamado oração, num lugar chamado adoração, num lugar chamado louvor. A igreja sobreviveu todos esses tempos difíceis, todas essas eras e todas essas perseguições, porque ela buscava adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela sobreviveu todas as perseguições, porque ela estava baseada no que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A igreja sobreviveu por isso, e somos igreja. Em qualquer circunstância, em qualquer condição, nós somos igreja. Tanto no ajuntamento, quanto também à distância, nós somos igreja do Senhor. Eu quero convidar você a ler na sua Bíblia uma passagem que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler esse trecho. Diz assim a palavra: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem era herói valoroso, entretanto leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Deus possa abençoar sua palavra em nossos corações. Queridos, nós estamos aqui diante de uma história bastante conhecida. Uma história que fala de um homem poderoso, talvez o segundo homem da Síria. Talvez depois do rei ele fosse o homem mais importante, muito provavelmente o homem mais importante da Síria depois do rei. E a própria Bíblia revela que através da sua instrumentalidade, Deus havia dado livramento aos sírios. Interessante que não é comum na Bíblia você ouvir uma passagem como essa. Não é comum na Bíblia você ouvir alguém que dá livramento a um povo que não é o povo judeu. E isso é mencionado. Ele é mencionado como um grande herói que dá livramento aos sírios. Os sírios não eram o povo escolhido de Deus, mas a narrativa do texto ela é enfática em dizer que o Senhor foi com esse homem.
mesmo ainda esse homem não conhecendo a Deus. O Senhor foi com ele. E foi com ele de certa forma, de tal forma, que deu livramento aos sírios. Ou seja, esse homem teve estratégia e sabedoria militar, esse homem teve espírito de liderança, esse homem foi capaz de inspirar os seus guerreiros, os seus comandados de uma forma que pudesse dar vitória e pudesse dar livramento à Síria dos seus inimigos. E naquela época isso tinha um grande valor. Um homem que inspirava tropas, um homem que promovia a defesa da sua nação, naquela época tinha muito significado e alcançava uma posição diante do rei como nenhum outro. Um guerreiro era muito valorizado naquela época, e um hábil guerreiro, um grande líder mais ainda. Esse homem era um homem que era considerado pelos sírios um herói. Ele era um herói nacional, ele era uma referência para todos. Ele tinha uma posição que os outros invejavam. Ele era reconhecido como um benfeitor da sua nação, como um libertador da sua nação. Mas a Bíblia revela um fato interessante, é que apesar de toda a grandeza desse homem, apesar de toda a sua posição, tudo aquilo que ele havia alcançado por sua liderança, existia algo que Naamã carregava e que era mais poderoso do que ele. Existia algo em Naamã que era mais forte do que todos os inimigos que Naamã enfrentou e venceu. Ele tinha uma doença incurável. Existia algo nele microscópico, ninguém podia ver, apenas os resultados que ele produzia. Mas isso era suficiente para derrubar aquele grande homem. Na Síria, diferente de Israel, a lepra, que naquela época era uma palavra utilizada para muitas doenças de pele diferentes, que hoje tem nomes específicos, mas a lepra para o sírio, ela não incapacitava de se envolver nas atividades religiosas, por exemplo, ou de estar no meio comunitário. Isso não era um impedimento, mas ela debilitava, ela ia tirando as forças daquele homem dia a dia. Logo Naamã seria a sombra do que ele foi. Logo Naamã não seria aquele inspirador, aquele herói, aquele homem forte, aquele homem que inspirava a todos fortaleza, confiança, força física e força mental. Aos poucos aquela doença estava tirando de Naamã tudo isso. Então esse era o maior inimigo de Naamã, o inimigo que ele não podia vencer. Ele venceu vários inimigos, mas esse inimigo ele não poderia vencer. Era algo invisível e mais forte do que Naamã. Mas você acompanha no texto que existe um detalhe que vai modificar toda essa história. Existe um detalhe que vai trazer mudança drástica a esse cenário. Existe uma menina nesse cenário, uma jovem. Possivelmente a palavra aí se encaixaria mais para uma jovem, um adolescente, e não uma criança. A palavra aí provavelmente significa adolescente. Mas era uma jovem, e ela havia sido levada cativa, ela havia sido tirada do meio do seu povo. Isso era muito comum naquela época. Perceba que aqui a Síria tinha uma posição de dominância sobre Israel. Havia uma espécie de trégua, mas essa trégua era determinada pela posição de dominação da Síria sobre Israel. Israel estava, de certa forma, subordinada, subjugada pela Síria. E o que acontece é que essa jovem ela é tirada do meio da sua família e ela é levada para servir. Agora ela é uma criada da esposa de Naamã. Ela é tirada da sua parentela e é colocada junto dos sírios. Mas essa menina carrega dentro de si uma lembrança poderosa. Essa menina carrega dentro de si a lembrança de um homem de Deus, alguém usado por Deus, um profeta de Deus. Essa menina certamente ouviu histórias sobre esse homem. Por exemplo, quando através dele Deus deu vitória a 3 reis de Israel. Quando, por exemplo, através dele Deus multiplicou os mantimentos daquela viúva. Quando através daquele homem Deus até ressuscitou um jovem. E outras histórias, a morte na panela, o veneno na panela que é tirado, e tantas outras histórias que essa menina deve ter ouvido certamente sobre Eliseu, profeta de Deus. Isso estava na memória daquela menina. Tudo isso estava na memória.
mais ainda, os feitos de Deus estavam na sua memória. E ela diz para a sua senhora, vendo certamente, acompanhando o dia a dia daquela casa, e vendo a debilidade de Naamã a cada dia, a sua enfermidade progredindo a cada dia, ela certamente chega para a sua senhora e diz: olha, se o meu senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta, do homem de Deus, certamente ele seria restaurado dessa maneira, certamente ele seria curado. Me chama a atenção o plano de Deus em toda essa história. Por trás de todo esse cenário, nós podemos perceber a mão invisível de Deus agindo a todo tempo. Primeiro, inspirando aquele homem, dando sabedoria àquele homem para que ele fosse um grande líder, para que ele se sobressaísse como um herói de uma nação. E agora, providenciando os meios para que aquele homem pudesse ter um encontro com ele, para que aquele homem pudesse ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus de Israel. E esse trabalhar de Deus, essa trajetória de Deus, esse plano de Deus, ele é tão magnífico que você percebe que ela conta essa história para sua senhora. A esposa de Naamã vai até ele e diz exatamente o que a menina havia dito. Ela repete as palavras da menina. O que nós poderíamos esperar numa nação idólatra, num homem tão cheio de si, num homem de tanta arrogância, é que ele diz assim: não dê ouvidos a essa menina, é apenas uma escrava, ela é apenas uma criada de um povo que está subjugado. Por que você está ouvindo essa menina? Quem é essa menina? Ele poderia ter essa reação, mas você percebe que ele não questiona. É a voz de uma criança, de uma adolescente, de uma criada, mas ele não questiona, ele não ignora, apesar de ser um homem idólatra e não ter nenhum apreço pela fé daquela menina, ou não conhecer a fé daquela menina, mas ao mesmo tempo parece que existe algo no coração de Neemias, de Naamã, que diz assim: essa menina está dizendo algo que poderá mudar a sua vida. Parece que existe alguma coisa movendo o coração de Naamã nesse sentido. Ele entende que aquela menina não estava dizendo algo da boca para fora para agradar sua senhora, ela não tinha nenhum motivo para aquilo. Ele entende que aquela menina tem uma memória de fé, e ela diz algo com uma naturalidade que ele talvez não tivesse ouvido jamais, de ninguém. Eu estou aqui supondo, mas quantas coisas Naamã não buscou para alcançar a cura? Ele era um homem de posse, ele era um homem rico, ele era um homem de prestígio, ele era o segundo na sua nação, ele tem influência com o rei. Quantas coisas Naamã não buscou para ser curado? Quantas coisas? Me parece que agora Naamã diz assim: eu vou dar um crédito ao que essa menina está dizendo. Essa menina pode estar dizendo a verdade. Pode ser que realmente exista esse homem de Deus, que fala em nome de Deus e que faz coisas maravilhosas lá em Israel. Pode ser que sim. Ele acolhe essa palavra no seu coração. E ele acolhe essa palavra no seu coração de uma maneira de que ele vai até o seu rei e ele diz: olha, eu quero ir até a nação de Israel, eu quero procurar esse profeta, me dê carta, me autorize a fazer isso, me ajude nesse processo. E como ele era alguém que tinha o favor do rei, a quem o rei era grato pelos seus serviços prestados, o rei, ele não pensa duas vezes, ele escreve uma carta para o rei de Israel. E ele nessa carta diz: olha, eu estou mandando meu servo Naamã para que você cure. Ou seja, em outras palavras, na cabeça do rei da Síria era assim: eu tenho poder, eu vou dar a ordem, o profeta do rei de Israel está sujeito ao rei de Israel, e quando o rei de Israel ordenar, o profeta vai fazer o seu trabalho e Naamã vai ser curado. Ele, na cabeça dele, ele achava que a mão de Deus era movida por meios diplomáticos. Na cabeça dele, ele pensava que Deus iria agir pela autoridade que ele tinha. Parece que o profeta era uma espécie de servo, era uma espécie de soldado manipulado pelo rei. Parece que o profeta de Israel era uma espécie de marionete na mão do rei e faria o que o rei quisesse. Ele imaginava que, como o profeta era um dos servos do rei, iria executar a sua vontade.
O rei da Síria não entendia que por trás de todo esse cenário existia um Deus que já havia planejado todas as coisas na sua presciência, um Deus que tinha poder sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas, e um Deus que não age segundo o plano dos homens. Ele não entendia isso. E como ele poderia entender? Ele manda e vai na mão com uma grande comitiva e com muita riqueza, objetos valiosos. Naamã começa a traçar na sua cabeça também o seu plano. Eu vou levar joias, eu vou levar riquezas, eu vou levar peças preciosas, eu vou levar ouro, eu vou levar prata, eu vou levar finos tecidos que naquela época valiam tanto quanto o tesouro. Eu vou levar tudo isso porque eu vou precisar desse recurso. Essa cura não é coisa fácil, não. Isso não é coisa simples, não. Eu vou precisar de dinheiro nessa viagem. Eu vou ter que levar riqueza, recursos nisso aí. Eu vou ter que levar também a minha grande comitiva. Eu tenho que levar a minha guarda pessoal. Isso que vai acontecer é algo grandioso, vai mudar a minha vida. Eu tenho que estar preparado. Então ele planeja tudo segundo a sua visão, segundo o seu conceito. Ele imagina que os recursos que ele tem serão necessários para que esse milagre aconteça, para que essa cura aconteça. E o que acontece é que quando ele chega em Israel, aquela grande comitiva chega em Israel, e antes disso, ao chegar em Israel, ele nem imaginava ainda qual teria sido a reação do rei de Israel, porque o rei de Israel recebe a carta antes. E quando ele recebe aquela carta, ele rasga as suas vestes e diz assim: olha, o rei da Síria, ele está procurando um motivo para entrar em guerra comigo. O rei da Síria está procurando um pretexto para que eu seja destronado. O que ele quer é invadir Israel, porque ele manda essa carta aqui, ele manda esse homem para que eu cure. Por acaso eu sou Deus? Eu sou Deus para curar esse homem? Como é que eu posso fazer isso? O rei de Israel, que já tinha uma outra visão a respeito do próprio Deus, sabia que o Todo-Poderoso não podia ser movido de forma diplomática. Ele já sabia disso. E ele rasga as suas vestes num sinal de angústia, num sinal de desespero, porque o que ele percebe aqui é que uma guerra está prestes a acontecer, e o lado mais fraco é Israel. E muita gente vai perecer por causa desse incidente diplomático. Mas quando o profeta Eliseu ele fica sabendo dessa situação, ele diz: diga ao rei que se acalme. É como se Eliseu estivesse dizendo para o rei: rei, Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Fique calmo. Existe um profeta aqui em Israel e existe um Deus em Israel que é o Deus do seu povo. Ele não foi surpreendido por essa carta, não. Antes que o rei escrevesse essa carta, o Senhor já estava sondando o coração do rei. Não se preocupe, rei. É como se ele estivesse dizendo isso para o rei: não se preocupe, não rasgue as suas vestes, porque Deus está no controle de tudo. O Senhor está nessa história, o Senhor está nesse propósito, está nesse negócio. Era isso que Eliseu estava dizendo. E o que ocorre é que quando essa comitiva chega diante da porta de Eliseu, um mensageiro é mandado por Eliseu, provavelmente Geazi. Ele é mandado para aquele homem e diz assim: olha, o profeta disse que você deve ir até o Rio Jordão, e você vai mergulhar 7 vezes lá. E você fazendo isso, obedecendo esta palavra, você vai ficar curado desta doença. A expressão que ele usa é: a tua carne voltará para ti. É como se a promessa de milagre incluísse a renovação de toda a pele que já estava desgastada, já estava destruída. É como se ele fosse ser revestido de novo de uma nova pele. A tua carne voltará para ti. Veja, é como se ele fosse nascer realmente de novo, fisicamente. E essa promessa é recebida por Naamã como uma afronta. Não pela promessa, mas pela forma como foi feita. Porque Naamã diz assim: o que é isso? Eu venho aqui com uma comitiva, eu venho aqui com presentes, tesouros para oferecer a esse homem.
Eu vim aqui com os meus, com a minha guarda, e ele nem sequer sai da sua casa. Ele nem sequer. Ele manda um mensageiro para vir me dizer isso. E além do mais, não são Abana e Farpar, 2 rios da Síria, muito mais limpos, rios melhores. A expressão que aparece aí é melhores, mas o original quer dizer assim, é limpo mesmo, muito mais limpos do que os rios de Israel. E veja, Naamã não estava dizendo isso sem sentido não, ele estava falando isso com certa lógica. Na verdade, os rios Abana, e principalmente o rio Abana e Farpar, mas principalmente o Abana, ele nasce na colina do Antilíbano. Ele passa por um processo natural de filtragem até que ele chegue a Damasco. Ele passa por muitas rochas, e a água que chega em Damasco é uma água pura, limpa, realmente cristalina. O que ele estava dizendo era verdade. O rio Jordão sempre foi um rio que passava por planícies, e realmente não tinha água como a água desses rios. Não era água cristalina. Não era naquela época, nem é hoje, muito menos hoje. Não é. Os rios da Síria eram melhores. Ele pensa com a lógica de quem tem os melhores recursos. Eu venho de uma nação que domina sobre Israel. Nós temos o melhor exército. Nós temos hoje a melhor agricultura. Nós temos hoje mais riquezas. Os nossos rios são melhores. Tudo está ao nosso favor. Essa era a cabeça de um sírio em relação a um judeu, em relação a pensar a terra de Israel. Eles realmente se achavam melhores que qualquer israelita. Na cabeça dele, aquilo era como que uma afronta terrível, uma humilhação terrível. Era algo que ele não podia suportar, ainda mais sendo quem ele era, o grande homem da Síria, o grande homem da Síria, o grande comandante da Síria, o comandante supremo dos exércitos do rei. Agora eu tenho que me banhar nesse rio. Os nossos rios são melhores. Ele fica indignado com aquilo ali, tão indignado, tão revoltado, que ele coloca no seu coração o desejo de voltar. Ele diz: eu quero voltar, eu vou embora. Isso aqui é demais, eu não vim para cá para ser humilhado. Quem esse povo pensa que é? Quem esse profeta pensa que é? Eu sou Naamã, eu sou comandante dos exércitos da Síria. Vocês estão subjugados. Vocês estão à nossa mercê. Vocês estão debaixo dos nossos pés. Como eu posso suportar isso? E ele quer ir embora. E ele chama a sua comitiva, ele já faz menção de ir embora. Ele quer voltar mesmo. Aí eu vou desistir de tudo. É como se ele dissesse assim: eu prefiro morrer leproso na minha terra do que me sujeitar a essa humilhação. Entretanto, quando Naamã vai indo embora, alguém usado por Deus, veja novamente como a mão de Deus ela está sempre surgindo, ela está sempre conduzindo todas as coisas, todos os propósitos. Alguém é usado por Deus mais uma vez, um dos seus servos, provavelmente alguém que fosse seu pajem, alguém muito chegado a ele, certamente, seu escudeiro, chega para ele e diz: meu pai, olha a expressão, como aquele homem era respeitado, meu pai, aquele homem era um ídolo, era um herói nacional. Meu pai, se um profeta tivesse pedido algo difícil de fazer, alguma coisa que demandasse esforço tremendo, algo que custasse todas as suas riquezas, toda essa riqueza que você trouxe aqui, algo que de certa forma até colocasse sua vida em risco, você não faria? O Senhor não faria para ficar curado? Quanto mais uma coisa tão simples como banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Uma coisa tão simples. Veja, as palavras desse jovem trazem a lucidez, a racionalidade de volta para o mundo. Porque, embora ele fosse um homem excepcional, embora ele fosse um grande líder, a arrogância, a prepotência, estar cheio de si mesmo, tudo isso fazia com que aquele homem não pensasse racionalmente.
essa arrogância no coração de Naamã fez com que ele ficasse cego a coisas tão simples, tão óbvias. Ele tinha ido até Israel para isso. Ele viajou para isso, ele falou com o seu rei nesse sentido. Ele movimentou tudo para que fosse curado. E agora que ele tem a oportunidade de ser curado, ele dá as costas a isso. Porque as coisas não saíram de acordo com os seus planos. E não é assim na vida de muitas pessoas. E não é assim na nossa vida muitas vezes. Não é assim. Planejamos tudo. Isso tem que acontecer dessa forma. Só será válido se acontecer dessa maneira. Nós fazemos com que o nosso planejamento, a nossa intenção, o nosso eu seja mais importante do que a própria bênção. Já não é a bênção que tem mais importância, é se ela acontecer de acordo com o que eu quero, com a minha vontade. Tem que acontecer dentro dos meus planos, tem que ser como eu pensei, tem que ser como eu sonhei. Se não for assim, não serve. Quantas vezes, quantas pessoas não ficaram cegas para as grandes oportunidades de Deus? Quantas pessoas não deram as costas como Naamã para as grandes oportunidades de Deus, que foram apresentadas de forma tão simples, mas a arrogância, o orgulho próprio não nos permitiu enxergar a oportunidade dada por Deus, a bênção de Deus. Era isso que estava acontecendo com esse homem. Ele trouxe recursos, ele tinha os melhores rios, e certamente ele pensou: se a cura vai acontecer pela água, por que ele não disse para eu me banhar lá? Por quê? Naamã não tinha ainda entendido que não é sobre quem tem os melhores recursos, não é sobre quem tem a água mais limpa, não é sobre quem tem os melhores exércitos, não é sobre quem tem os melhores suprimentos, não é sobre quem tem mais riqueza, quem está mais preparado, não é sobre isso, é sobre o Deus que ordena a bênção, é sobre o Deus que determina e as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Naamã não tinha entendido isso, mas Deus usa alguém para trazer de volta a Naamã a lucidez, a racionalidade perdida pelo orgulho. E as palavras daquele jovem tocam o coração de Naamã e ele volta, veja, ele dá a minha volta. A partir dali algo já começa a acontecer no coração de Naamã, já há uma transformação, porque ele volta, querido. E veja, perceba, a humilhação de Naamã já começa aí, porque no momento em que ele diz: vou embora, no momento em que ele dá ordem para a sua comitiva, para pegar o caminho para Damasco, e ele volta, as pessoas dizem: não é esse o grande homem que disse que não ia entrar no Rio Jordão? Não é esse o homem que disse que as águas lá de Damasco são melhores? Agora ele está voltando. O caminho da humilhação de Naamã começa quando ele volta. Ele está voltando para a sua comitiva. Ele volta e ele entra no rio, ele mergulha no rio 7 vezes. Não podia ser uma vez só, porque isso era um exercício de humilhação, isso era um exercício de obediência. Tinha que ser 7 vezes, nem mais nem menos. Veja, quando Deus nos dá uma instrução, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos disciplina naquele sentido, é preciso que eu cumpra exatamente o que Deus está dizendo. A obediência acontece quando eu entro na disciplina de Deus. A disciplina está em cumprir a vontade de Deus exatamente como ela está sendo dita. Se Naamã tivesse mergulhado 6 vezes, ele não teria ficado curado. Se Naamã tivesse mergulhado 8 vezes, 10 vezes, ele não teria sido curado. Sabe por quê? Porque isto é um exercício de disciplina. Fazer exatamente o que Deus disse. Fazer exatamente o que Deus ordenou. O que importava aqui não eram as águas do Rio Jordão, não eram as águas de Abana, de Farpar, não eram as águas do Nilo, não eram as águas de nenhum lugar. O que importava aqui era obedecer ou não obedecer. É o meu jeito ou é o jeito
de Deus. Isso é o que importava aqui. Era isso que estava determinado aqui. Aquele homem, ele cede em seu próprio coração. Eu imagino que cada vez que aquele homem vai mergulhando, ele vai deixando um pouco de si ali, do seu orgulho, cada vez mais. Ele vai deixando um pouco de si. Até que ao sair do último mergulho, certamente ele deve ter olhado para suas mãos e visto aquela pele nova que surgiu, como de uma criança, como de um recém-nascido. Ele deve ter olhado para o seu corpo. E eu fico imaginando também, ele diz que um comandante tomar banho na frente de todo mundo era uma experiência que não foi muito fácil no início, né? Não foi muito fácil. Não estou dizendo que ele ficou nu, mas assim, tomar banho na frente da sua comitiva, da sua guarda, e de todo aquele povo ao redor, todos aqueles curiosos ao redor, não deve ter sido uma coisa fácil, de forma nenhuma. Mas o mais interessante é que ele vai olhando para si mesmo e ele vai vendo a transformação física. Exatamente o que o profeta havia dito: a sua pele está se renovando, a sua carne está se renovando. Mas entenda, a manifestação física de Naamã é apenas um reflexo da transformação espiritual, da transformação interior. Na verdade, a lepra do pecado, a lepra da arrogância estava sendo tirada daquele homem. A transformação interior agora podia ser visível através do seu corpo. Mas algo ainda mais espantoso, mais milagroso aconteceu, que foi justamente essa transformação interior. O milagre de Naamã não foi só o milagre externo, mas muito mais o milagre interior. Um homem que agora deixa de ter a sua vida centrada nele mesmo, na autoconfiança, no seu poderio, na sua capacidade de liderança, na sua posição. Ele deixa tudo isso agora e ele começa a entender que há algo bem maior do que ele. Há algo bem maior do que ele. Ele começa a ver uma mão invisível, a mão invisível de Deus se revelando. Há algo maior do que na luz. O que percebemos aqui, queridos, nessa história, é que o maior inimigo a ser vencido, a real doença que precisa ser enfrentada, é o orgulho no coração do homem. Esse é o grande adversário a ser enfrentado. Esse é o maior de todos os adversários. As outras coisas são apenas sinalizações de Deus, são sinais de Deus para nos levar a essa reflexão. A humanidade precisa enfrentar o maior inimigo de todos, que é o próprio orgulho, que é a própria arrogância, que é o próprio egocentrismo. Esse é o grande inimigo a ser vencido. Eu queria dizer uma coisa para vocês nessa noite. Não pensem que a humanidade precisa hoje mais da graça de Deus do que antes. Não pense que estas circunstâncias que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, não pense que isso faz com que a humanidade precise mais do Evangelho, ou precise mais da graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós sempre precisamos da graça de Deus. O homem sempre precisou da graça de Deus, desde lá do Éden. Sempre precisamos da graça de Deus. Mas parece que nos momentos de crise as pessoas ficam, realmente a humanidade está precisando de Cristo. Realmente, ela sempre precisou, querido. Nós sempre precisamos, sabe por quê? Porque a maior doença está aqui dentro. Está na mente. A maior doença nasceu lá no jardim, quando o homem achou que poderia, achou e acreditou que poderia viver sem Deus, que não precisava mais de Deus para viver, que poderia viver por ele mesmo. Quando ele achou que poderia agir por conta própria,
existir por conta própria. Foi isso que aconteceu. Essa foi a doença que se instalou lá. E essa é a doença que a humanidade carrega até hoje. Como eu disse antes, assim como a lepra de Naamã, todas essas coisas que estão acontecendo com o princípio das dores, e estão acontecendo em cumprimento do que Jesus falou, que toda essa geração passaria por isso, que esses sinais, esses princípios, eles mostrariam o tempo necessário para que ele pudesse voltar, ou seja, são sinais que antecederiam a sua volta. Os princípios da dor, todos esses sinais, eles servem para mostrar à humanidade que a verdadeira doença estava dentro, estava no coração. Quando o homem pensa que, através da sua ciência, e quando eu digo aqui através da sua ciência, estou dizendo um modo de pensar a ciência diferente daquele que Deus concedeu, mas um modo de pensar a ciência de forma egoísta, de forma arrogante, e de achar que ela tem resposta para tudo e que o homem não precisa mais de Deus. Eu digo nesse sentido: quando a humanidade se esquece de Deus, quando ela passa a viver por ela mesma, quando ela quer conduzir os seus próprios destinos, esses sinais, eles mostram, assim como mostraram para Naamã, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos muito menores do que aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Esses sinais vão nos mostrando o quanto nós precisamos vencer essa doença que está aqui dentro do coração, esse orgulho que está aqui dentro do coração. Então a minha palavra para você que está me ouvindo nessa noite, a minha palavra é: nós precisamos da graça de Deus, como sempre precisamos. Você precisa da graça de Deus, meu querido. Não é só porque estão acontecendo esses sinais, não. Isso são apenas instrumentos de Deus, sinalizações de Deus. Você sempre precisou da graça de Deus. Você sempre precisou. Mas talvez esse seja o momento para que você possa, assim como Naamã, percebendo aquele sinal de Deus, você possa colocar em seu coração o desejo de dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não tenho todas as respostas, que os meus planos não são os melhores planos, que os meus planos não são melhores do que os teus, de que não é sobre o que eu tenho, o que eu possuo, não são os meus recursos, porque na hora da crise, meu querido, na hora que aquela doença pegou na mão, nada do que ele tinha conquistado teve importância. Na hora da crise, o homem cai em si mesmo e diz, como foi lido em Eclesiastes hoje, diz para si mesmo: o homem não sabe o que acontecerá amanhã, o homem não sabe o que acontecerá no momento seguinte. Na verdade, toda a nossa segurança, todos os nossos planos são ilusões. São ilusões. Achamos que poderemos prever alguma coisa futura, planejar, e não entendemos que tudo isso está dentro de um limite bem pequeno. Hoje é o dia de você se colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sei que não é sobre mim, não é sobre os meus planos, não é sobre o que eu sei, não é sobre as minhas convicções, os meus valores, mas é sobre tudo. É sobre o que o Senhor tem para mim. É momento de você mergulhar também no rio. Não no Rio Jordão, mas mergulhar no rio que Deus te oferece. Mergulhar nas oportunidades que Deus está te mostrando. Na simplicidade que Deus está te dizendo para fazer. É você deixar o seu plano complexo. É você deixar o seu plano mirabolante e dizer assim: Senhor, eu deixo o meu plano de lado e eu aceito o teu simples plano. Que na minha visão é simples, mas na visão do Senhor faz toda a diferença na minha vida. Eu queria convidar você a fazer uma oração comigo nessa noite e se colocar diante do Senhor dessa maneira. Nós que estamos aqui vamos orar. Você que está aí também vai orar conosco. Nós vamos nos encontrar agora nesse lugar chamado oração e vamos colocar
diante de Deus o nosso coração. Mas ao fazer essa oração comigo, eu peço que você seja totalmente sincero diante de Deus. Que você esteja disposto a mergulhar no rio. Por mais que você ache que não precise, ou por mais que você ache que o seu plano é melhor, eu quero convidar você a, com humildade, reconhecer que Deus tem a melhor resposta para você. E que você sempre precisou dele. Sempre. Você sempre precisou dele. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, Senhor. E assim como Naamã, Senhor, nós somos desafiados pela Tua palavra, Senhor, a deixarmos o nosso próprio eu, o nosso orgulho, Senhor, a nossa prepotência, Senhor, a nossa arrogância, Senhor, a nossa teimosia, Senhor, deixar tudo isso e, ó Pai amado, mergulhar no rio, entrar onde o Senhor quer que entremos, Senhor, na água que o Senhor nos mostra, Senhor. Não importa se eu penso que tenho água melhor para mergulhar, se eu tenho outros meios, se eu tenho outros planos, não importa, Senhor. O Senhor nos convida a deixar tudo isso de lado nessa noite, Senhor, e vencermos o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, Senhor. Que, ó Pai amado, nós possamos nessa noite, Senhor, mais uma vez mergulharmos nesse rio que o Senhor nos propõe, obedecermos a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Que possamos fazer isso, ó Pai amado, e que possamos entender, Senhor, que não importa qual seja o meu plano, aquilo que arquitetei, aquilo que planejei, Senhor, o que o Senhor está dizendo para mim hoje, nessa noite, é melhor, Senhor. O Teu plano é melhor, Senhor. Obedecer a Tua voz é melhor, Senhor, do que todas as coisas, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos humilha, Senhor. Nos humilha para descermos ao rio, Senhor. E que, ó Pai amado, o milagre da regeneração interior aconteça nessa noite, Senhor. Que a lepra do pecado ela caia, Senhor. E que um novo corpo, Senhor, surja. Que vidas sejam restauradas, Senhor, nessa noite, para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu queria convidar o pastor Neymar, mas antes, aproveitar que ele vai estar aqui perto. A gente não pode, né, chegar muito perto, mas a gente vai quebrando também um pouco esse protocolo, porque eu queria aproveitar, e antes de passar a palavra para ele, convidar você a fazer uma oração conosco especial. E eu vou citar aqui alguns aniversariantes: a Alice Peixoto, Maria Zenilda, Joseildo, Crícia, e no dia 20, pastor Edemar. Essas pessoas que são aniversariantes, como ele sempre faz questão de lembrar os aniversariantes, né? Hoje o formato é diferente, mas a prática não vai deixar de ser feita, né? O formato é diferente, mas a prática não vai deixar de ser feita. Então eu queria que você se unisse aqui comigo, antes de passar a palavra para ele, a gente fizesse uma oração, e a oração por ele e pelos aniversariantes, e que a gente fizesse uma oração de maneira especial. Você colocasse aqui no seu coração a ideia de orar no sentido das necessidades humanas. A gente vê o líder, vê o obreiro, não é? Está acostumado com isso, as necessidades do líder e do obreiro, mas eu queria que você orasse e pensasse nas necessidades humanas, né? Está aqui o obreiro, mas está aqui a pessoa, está aqui alguém que, como eu e você, tem as mesmas necessidades. Eu queria convidar você a orar comigo nesse sentido, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te louvar mais uma vez, Senhor, por todos os Teus filhos que nessa semana celebraram a vida, o dom da vida, ó Pai amado. E queremos celebrar porque não importa as circunstâncias, o Senhor é Deus. O Senhor está no controle, o Senhor é o nosso Deus. Queremos celebrar por isso, Senhor. E assim como os Teus filhos aqui mencionados, quero orar pela vida do Senhor, as suas necessidades, Senhor.
que o Senhor possa contemplar o seu coração, que o Senhor conhece, e o Senhor possa falar com ele, ó Pai amado, de uma maneira especial, Senhor. O Senhor possa tocar no seu coração de uma maneira especial e abençoá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que maravilha, a palavra ministrada e a surpresa, né? Eu também não esperava, né, essa chamada aos aniversariantes, mas querido, nós estamos logo mais encerrando, mas nós não poderíamos deixar de fazer menção também a você que se encontra aí na sua casa e talvez refletindo sobre a vida ou refletindo sobre a sua própria vida e de maneira que você precise tomar uma decisão, precise tomar uma posição diante de Deus, assim como Naamã teve que tomar. Então nós queríamos te fazer um convite. Se estivéssemos aqui na igreja, no templo, como de costume, nós chamaríamos aqueles que desejassem aceitar o Senhor Jesus, viessem até aqui à frente. Mas não importa onde você estiver, o Senhor vai até você, ao teu coração. Não faz diferença nenhuma. Mas se você que esteve acompanhando desde o início e percebeu Deus falando na tua vida, te chamando, eu queria que você refletisse e tomasse uma posição diante do Senhor. Se você precisa fazer uma reconciliação com Deus, faça isso hoje, mesmo na sua casa, não tem problema. Se você deseja fazer uma decisão para Cristo, o aceitar como seu único e suficiente Salvador, você pode fazer aí na sua casa, onde você está, porque o Senhor também está aí. O mesmo Deus que está aqui é o Deus que está aí perto de você. Basta você clamar, basta você chamar a Deus. Chame a Deus, chame a Deus, que a sua vida, ela com certeza mudará. Vamos cantar essa canção e fica como uma mensagem ao teu coração. Vamos lá, todos? Cante comigo. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que sua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda, se tua vida anda por um
num abismo sem fim. Se teus olhos choram e não querem esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que sua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele dará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus, querido. Nós queremos orar com você, orar pela sua vida. Não sabemos quantas pessoas estão nos ouvindo, mas eu tenho certeza que você que esteve ligado durante esse tempo, certamente Deus falou ao teu coração, certamente Deus tem falado à tua vida. Não conseguimos aqui perceber quantas ou quem são, mas nós temos certeza que vidas foram edificadas, que vidas certamente ao término deste culto, ao término deste momento, certamente você vai continuar refletindo de tudo aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Nós queremos orar agradecendo a esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso. Queridos, nós queremos também dar aqui alguns avisos bem rápido, tá? Nós vamos continuar durante essa semana com atividades online. Continuaremos não tendo cultos presencial com toda a comunidade, mas isso não mudará absolutamente nada. Estamos unidos em Cristo, unidos no mesmo propósito, unidos no mesmo Espírito, na mesma fé. E onde quer que você esteja, onde quer que você possa estar, aí com seus familiares, certamente nós estaremos juntos, porque é o Espírito que intercede por todos nós. Mas nós também queremos reforçar o aviso dos cuidados com os nossos anciãos, tá? O isolamento, esse momento de se isolar é muito importante, não é brincadeira, tá? E como igreja, e é bem verdade, nas mídias você vai ouvir muitas informações, mas a informação mais prudente é essa, que evite as aglomerações, que você possa continuar em casa. E uma coisa muito importante que passa até despercebido: se você tiver a oportunidade de comprar, por exemplo, álcool em gel ou máscara, olha, querido, também é ética cristã você comprar aqueles produtos, mas que você deixe também para que outras pessoas possam comprar e utilizar também. Existem pessoas que chegam no comércio e só tem uma caixa de álcool em gel e leva tudo, e certamente esse tipo de atitude vai fazer com que uma outra pessoa não tenha também esse suporte desse produto. Então é importante que você tenha, mas que você deixe também produtos também para os outros. Não precisa esse tipo de postura, até porque é falta de ética nesse sentido. Nós estamos todos nós precisamos desse recurso, tá? Eu acho que isso é uma orientação importante. As pessoas que são focos ainda desse Covid, né, desse vírus, desse novo coronavírus, como as pessoas mais idosas, as pessoas que estão gestantes, que redobrem os cuidados, tá bom? E vamos encerrar como normalmente a gente encerra aqui, pode não dar aí para ir ali na porta para apertar a sua mão. Se você está na sala, se você está no quarto, se você está na cozinha, onde quer que você esteja da sua casa, com o seu celular, abra assim sua mão, põe assim o celular no canto, assim, abra sua mão assim,
Eu estou me vendo aí, você de braços abertos na sala, na cozinha. Deixa o celular perto, abre assim sua mão. Está aí, bem abertinho aí? Está bem aberto? Agora você fecha assim. E é o meu abraço a cada um de vocês pelas orações, tá? Pela intercessão, pelas intercessões, pelo meu aniversário. E certamente nós faremos isso aqui no templo e você se sinta abraçada, se sinta acolhida e acolhida nessa noite. E nós queremos orar encerrando pelo culto dessa noite, a todos os ouvintes, né, todos aqueles que estiveram aí conosco participando. Temos formação, temos pessoas ilustres que estão acompanhando, né, nós temos pedido especial de oração. Nós vamos orar também pela vida do nosso irmão Elielso, servo do Senhor, e que Deus continue falando ao seu coração, palavra de Deus para o seu coração. Querido, um abraço, Elielso. Tenho certeza que estamos com saudade de você, viu? Mesmo orando, mas sinta aí acolhido e abraçado. Vamos orar encerrando, e também pela vida do servo do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez, pelos louvores, pela administração da palavra. Certamente queremos orar também por todos aqueles que nos acompanharam em suas casas, sejam aqui da nossa comunidade, seja de uma igreja com a irmã, seja alguém que não tenha tomado nenhuma decisão ainda, mas ficamos felizes com a sua participação conosco. E a nossa oração é que o Senhor continue falando ao teu coração, que possa te trazer paz, a paz que excede todo o entendimento, possa estar sobre ti, tá? Ouvintes do Senhor. E queremos nessa oração em especial pela vida do servo de Deus, nosso irmão Elielso. E Deus sabe todas as coisas, conhece o seu interior, sabe das suas necessidades. E Senhor, tu que conhece o profundo e o escondido, o Senhor que formou o teu filho desde o ventre de sua mãe, nós queremos te pedir, ó Deus amado, que as decisões que ele possa ser tomada, que ele esteja para tomar, ó Deus amado, seja a decisão segundo a vontade do Senhor, segundo a tua palavra, assim como Naamã, ó Deus bendito, tinha opiniões formadas, mas quando começou a ouvir a voz de Deus, as suas decisões foram diferentes e os resultados também foram diferentes. E a nossa oração na vida do servo do Senhor, nosso irmão Elielso, é que todas as suas decisões, que tudo aquilo que ele possa, ó Deus amado, tomar como posição diante dessa sociedade, seja uma posição tomada conforme a vontade de Deus para a sua vida, porque certamente a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável e certamente trará frutos ao seu coração, frutos para a sua vida. Então, seja com o teu filho, o abençoa e trabalha em sua vida de maneira sublime como o Senhor sabe trabalhar. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer por estes momentos e pelos os outros que virão, e que o Senhor possa continuar conosco, abençoando esta cidade, esta nação, que este mundo seja, ó Deus amado, envolvido na tua graça, na tua paz, que tudo seja para a tua honra e para o teu engrandecimento. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E vamos usar a bênção apostólica. Faça assim com suas mãos, onde você estiver. Que o grande amor de Deus, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja com esta igreja que está em suas casas e em toda a face da terra. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.